e amados irmãos, estamos iniciando a nossa jornada bíblica e o ensinando para transformar vidas. Todos vocês que estão conosco, quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Queridos, nós estamos aqui nessa sede da Assembleia de Deus, Catedral da Fé, uma igreja por você. Além disso, eu quero vos lembrar que nós estamos na Rua Manaus 311, bairro São Lucas. Eu louvo a Deus por sua vida. Nós já vamos iniciar o nosso Ensinando para Transformar Vidas, que hoje tem o tema, nós estamos em uma jornada e hoje vai ser a parte 5, não é? Do tema O Senhor Jesus e a Pandemia. Eu creio que vai ser muito bom e você vai aprender muito com a palavra de Deus. Amém? Então, todos vocês que estão conosco linkado, que Deus abençoe a sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado em vossas vidas, em tudo. Que a bênção do Senhor possa enriquecê-los grandemente. Amém? Queridos, abram então as suas Bíblias em Salmos, capítulo 43. Nós vamos ler alguns versículos desse texto e logo depois nós vamos trazer-lhes uma palavra que possa abençoar o seu coração. Amém? Deus é fiel. Salmos capítulo 43, verso 1 em diante, nos diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e planteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e justo. Mas tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeita? Por que me vistes de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o Deus meu. Amém? Vamos orar? Deus, te agradeço por essa palavra, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em tudo, ó Deus, te dou graça, porque o Senhor é fiel e o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por sua vida. Vejam bem, para onde vamos daqui na verdade? Por que nós devemos lamentar? Instei com você para que você pudesse aceitar o lamento como a principal resposta a esta pandemia. Vários salmos bíblicos lamentam que as coisas não deveriam ser como são. A palavra que o salmista emprega aqui como um ato de queixa, relacionamento, tristeza, raiva, frustração e muitas vezes também amargura. Na verdade, todos fazem parte do livro da oração do próprio Jesus. E o Novo Testamento aqui também se apoia neles livremente para expressar não apenas o nosso próprio lamento, mas também a vida de Jesus. A oração do Pai Nosso é o padrão. Então nós procuramos
repetir toda aqui a palavra do fim. Nós oramos todos os dias: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, nós sabemos que a oração aqui será respondida porque sabemos sobre Jesus. Nós procuramos novos e repentinos chamados ao arrependimento. Não, de maneira nenhuma. Nós oramos todos os dias: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós sabemos também que esta oração será respondida por causa do que nós sabemos sobre Jesus. Nós estamos também, então, queridos, à procura de novas razões para deixar o nosso estilo de vida confortável e contar a boa notícia aos nossos vizinhos. Sabe, seria na verdade uma vergonha se nós precisássemos de uma pandemia para chegarmos a esse ponto. Queridos, o mandamento de Jesus não foi suficiente. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como que Paulo sabia? Em Atenas, você não precisa de sinais extras. Como na maioria dos casos, muitos alardes se reduzem a nada. Você, na verdade, precisa de Jesus e do seu reino vivificante e de sua ascensão e soberania, da promessa de sua vinda, para unificar o céu e a terra em uma gloriosa e excepcional graça. Então, todas as maneiras de você sugerir que na parábola de Jesus aqui dos lavradores maus, na verdade o proprietário, ele tinha mais alguns mensageiros que poderia enviar, mesmo depois de ter enviado o seu único filho e tê-lo rejeitado morto. Em momento sério de crise, quando a morte se infiltra em casa e em seu estabelecimento, quando na verdade nos sentimos saudáveis, nós podemos então, sem saber, portar o vírus quando tudo é uma ameaça, quando nós passeamos com máscaras, quando na verdade igrejas estão fechadas e pessoas morrem sozinhas, sem ninguém com quem morar ao lado da cama. E em tempos assim, é hora então de lamentar, é hora de admitir que nós não temos respostas fáceis, de nos recusar e usar a crise como megafone para o que desejávamos dizer de qualquer outra maneira, de chorar em frente ao túmulo de grandes amigos, de gemer inexprimivelmente do Espírito. Alegrem-se com os que se alegram, ordenou o apóstolo Paulo, e chorem com os que choram. Sim, queridos, o mundo está chorando exatamente agora. O chamado primordial da igreja é tomar humildemente o devido lugar entre os planteadores. Afinal, queridos, entristecer-se faz parte do amor. Não se entristecer, não lamentar, é bater, na verdade, a porta interior do mesmo coração, de onde o próprio amor se origina. A nossa cultura teme a tristeza, mas não apenas por temer a morte. Na verdade, isso é natural e normal. Há uma reação adequada também ao último inimigo. Sabe, a nossa cultura teme a tristeza porque parece temer o próprio medo. Assustado, na verdade, que mero reconhecimento da tristeza seja, na verdade, uma terrível derrota. Então nós devemos prosseguir e dizemos a nós mesmos: temos de ser forte. Sim, queridos, mas forte como Jesus, que chorou no túmulo do seu amigo. Forte como o Espírito,
que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e dará também vida ao nosso corpo mortal, sabe? Mas que nesse exato momento, queridos, intercede também por nós com gemidos profundos demais para ser expressos com palavras. Forte também como uma pessoa que aprende a orar os salmos. Forte como aquele que espera pacientemente pelo Senhor e não cria a expectativa de resposta, palavras fáceis para dizer ao mundo. Eu disse, a minha alma, calma, e deixe que o bem te envolva, que será as trevas de Deus. Eu disse à minha alma, calma, espera sem esperança, pois esperança sem esperar é uma coisa errada. Espere sim, pois o amor não pode amar coisa errada. Ainda nós podemos ter a esperança, e a esperança existe na esperança. Espera sem pensar, pois você na verdade não está pronto para pensar. Sabe, as trevas serão luz, e a amabilidade será a graça. Sabe, para que você não consiga chegar ao caminho de ignorância, queridos, você precisa entender a vontade da graça de Deus. Observe bem, foi assim exatamente que ponderou T.S. Eliot em Stackelker. Ele disse, na verdade, o seguinte: o segundo de quatro quartetos escrito quando os céus de Londres escureciam, aviões de guerras alemãos, Eolite, haviam recebido que todos os confortos passe pelos quais buscamos, quando na verdade as coisas estão tão difíceis, são provavelmente então o que usamos. Prendemos-nos a Ele, então esperamos que Deus possa nos livrar rapidamente, para que nós não tenhamos que enfrentar as terríveis trevas, para que nós não tenhamos que vigiar e orar como Jesus Cristo lá no Getsemane. Também há um tempo para contenção, para o jejum, para o senso de exílio, para o senso de não pertencimento, um senso de desfamiliarização. Há um tempo para rejeitar conclusões precipitadas. É, na verdade, querido, muito fácil buscar soluções. Se implora, tanto na oração como na vida. Pode ser, de repente, angustiante, difícil ou amargo, conviver com a convocação ou lamento, partilhar dos gemidos do Espírito, mas também é parte do processo de sermos conformados à imagem do Filho de Deus. A pergunta que não quer se calar é: como devemos testemunhar sobre o nosso Deus? Argumentei que somente com o próprio Jesus e com o Espírito que vemos e sabemos realmente o significado de dizer que Deus está no controle de todo esse mundo. Jesus, na verdade, ele redefiniu o reino de Deus em torno da sua própria vocação, cujo ponto culminante aqui foi a sua crucificação. Exatamente por causa dos nossos pecados. Segundo as Escrituras, querido, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, entendeu toda a narrativa de Israel. O foco do propósito aqui é resgatar, e resgator do poderoso Salvador, é canalizar em um único ponto a harmonia soberana da Sexta-feira Santa. Jesus, ele teve que experimentar as trevas e tomar todo o peso delas sobre o que ele fez com base na fé.
por causa exatamente do seu sacrifício, todas as promessas antigas seriam exatamente cumpridas, pois nele, querido, o próprio Deus de Israel retornou pessoalmente para realizar a Páscoa definitiva. A cruz também seria a maneira de destronar os poderes cósmicos das trevas, em meio de resgatar o mundo das garras da morte e de tudo que a acompanha. Ao fazê-lo, ao exercer essa fé, Jesus Cristo, ele estava completamente em sintonia com a vocação do ser humano, descrita aqui no livro de Juízes, refletir os propósitos de Deus no mundo. Após o pecado também da humanidade, Deus não animou a essa vocação. Antes, ele chamou uma família humana plenamente ciente de que tal família era tão falha quanto as demais. Como parceiro da obra da redenção e da nova criação. Essa família humana, queridos, o povo de Abraão, de Moisés e de Davi, alcançou o seu destino com o próprio Jesus, o mesmo que chorou no túmulo do seu amigo, agora realizou exatamente e clamou ali, porque ele havia sido desamparado. O reino de Deus foi, na verdade, desamparado, mas ele venceu. Essa é exatamente sua característica. Nós vemos lá, em Atos, quando os seguidores de Jesus rumo ao mundo a proclamar que Jesus já havia se tornado o seu verdadeiro Senhor, racionalistas modernos, incluindo racionalistas cristãos, treinados a supor que ceticismo racionalista devem ser respondido com apologética racionalista facilmente. Imaginam que você resolve os problemas do mundo enviando bombas e aviões. Na história política, foi exatamente isso que as potências ocidentais fizeram, vez após vezes. É exatamente alguns apologetas tentam fazer na esfera da intelectualidade. Só que Deus é soberano e Ele faz o que bem entende. Portanto, querido, qualquer coisa que acontece é um reflexo da vontade do nosso Deus, e por isso nós podemos interpretá-la. Não foi assim que Deus estabeleceu a sua preciosa graça e o seu precioso poder, o seu reino. E não é assim também que o reino funciona. Pense mais uma vez comigo da igreja de Antioquia, enviando auxílio a Jerusalém. Na realidade, queridos, muitas coisas causam tristeza ao coração do nosso Deus e o alarma. A providência é um conceito modelado por Jesus, e isso não se trata de um punho de ferro controlando implacavelmente tudo. Em Gênesis 6, verso 6, Deus vê a maldade humana e não diz, bem, eu permiti que chegasse a esse ponto a fim de lidar com o problema. A passagem diz, escontou-lhe o coração. O texto hebraico aqui é explícito nesse ponto. A forma como a frase foi escrita também claramente preocupou alguns pensadores judeus posteriores, já que a tradição da Septuaginta, conforme o século II antes de Cristo, simplesmente diz, e ele reconsiderou. Sabe, de qualquer maneira, foi essa tristeza que Deus chamou Noé, através de quem abrira o caminho em meio ao desastre.
Além disso, queridos, existe uma correlação direta entre a declaração sobre Deus em Gênesis 6, verso 6, e em Marcos 14, verso 34, diz sobre Jesus: a minha alma está profundamente triste. É uma tristeza mortal. Citando aqui então os Salmos 42 e 43, existem dois lamentos clássicos aqui. João retrata o nosso Jesus falando da mesma maneira: agora o meu coração está perturbado. Capítulo 12, verso 27. Citando os Salmos também. 6, o Messias consegue ver o dilúvio da morte, do desespero vindo sobre si. Ao contrário, então, de Noé, porém, queridos, ele não terá. Mesmo assim, ele levará consigo toda a criação de Deus, atravessando um dilúvio da morte e chegando a uma nova criação. E alvorecerá na poderosa Páscoa. Então, semelhantemente, querido, algumas coisas parecem alarmar a Deus. Os israelitas também foram avisados, vezes após vezes, a não praticar sacrifício humano. Entretanto, não somente transgrediu, mas às escondidas o fizeram. Eles construíram grandes lugares para esse fim específico. A resposta de Deus, então, foi dizer: nunca ordenei esse tipo de coisa, nem me subiu ao coração. Jeremias 7, verso 31. Repetido também no capítulo 32 e verso 35. Queridos, na verdade, o texto aqui hebraico, sobre a oração duas vezes da mesma frase, Deus nunca imaginou, tão pouco intencionou. Evidentemente, queridos, trata aqui de um paradoxo. Então, vemo-lo com mais clareza como Pedro disse à multidão, em Atos 2, 23, que a morte de Jesus foi planejada pela presciência de Deus, mas que as pessoas que o prenderam, julgaram e o mataram e cometeram iniquidade ao fazê-lo. Queridos, não há como contornar esse paradoxo. E nós nem devemos procurar por explicações fáceis. Não nos são dados análises simples, agradáveis e mecanicistas. O mal, na verdade, entrou na criação de Deus. Qualquer tentativa, a sua natureza, o motivo pelo qual Deus permitiu que o que Deus faça com ele, além da declaração clara e forte de que Deus venceu pela morte de Jesus em prol dos pecadores. Esse foi o objetivo. E não apenas tentar colocar um vento na garrafa, mas há um universo também que Deus tem a maneira de como agir. É aí que jaz o perigo. Nós fornecemos descrição da boa criação de Deus em que há um espaço natural para o mal. Mas o problema do mal, exposto pelos antigos filósofos, só podem ser resolvidos ao pé da cruz. Assim como os problemas do mal descritos pelos políticos, como o eixo do mal exposto, por exemplo, por George Bush e Tony Blair, após o ataque de 11 de setembro. É sempre uma forma perigosa, querido, de conduzir as coisas. Bush e Blair pensavam que a forma de resolver os seus problemas do mal era lançando bombas. Mas cada uma delas, como alguns previam na época, acabou, infelizmente, se transformando em outra agente de recrutamento para formas ainda mais forte do islamismo radical.
Da mesma forma, a análise racionalista do mal, oferecidas por alguns experientes ao holocausto, para alguns desenvolver-se a virtude do heroísmo, o auto-sacrifício, por exemplo, e etc. Então Deus permitiu o holocausto para o surgimento do Estado de Israel. Isso serve como agente recrutadores para outras formas de ateísmo radical. Então isso oferece uma imagem sombria e perturbadora de alguns que liberadamente permitiu o escape de um vírus perigoso de laboratório e a sua propagação em um mercado cheio de objetivo após matar milhões de pessoas, inocente que ainda mata. Permitir então um chamado global de arrependimento para as demais, criando também uma plataforma para que alguns médicos e enfermeiros desenvolvessem e demonstrassem o heroísmo. Então, se esse é o Deus de vocês, pensariam muitos dos nossos contemporâneos, e com razão. Queridos, nós não queremos nada com ele. É muito mais apropriado, então, reconhecer que Deus realmente delegou, na verdade, a administração de muitos aspectos do seu mundo, assumiu o risco de que a humanidade alertamente o fizesse para se proteger. Então, a humanidade começou a alarmar e começou a afligir o seu coração. Na verdade, só que ele não deixou de responsabilizar os culpados, ok? Esse é o outro lado da moeda com respeito à delegação de autoridade aos criadores do mal e daqueles que confiam na imagem de Deus. Jesus reconhece também que Pôncio Pilato reconhecia uma autoridade sobre ele, e delegada por Deus. Apenas também ele comenta aqui que Deus, por isto, exigirá uma prestação de conta, como João 19:11. E eis o motivo pelo qual deve ser analisado e responsabilizado aqueles que causam a propagação do vírus. Assim, nações, governos e modo de como se prepararam. Sabe, queridos, os maiores e menores, Deus está olhando para todos. Então, ele vai responsabilizar aqueles que causaram a propagação do vírus, assim como nações, governos, pelo modo como se prepararam com maior e menor sabedoria para uma pandemia, e pela maneira como em seguida lideram com a crise nos dias de hoje, que tem colocado todo o país e muitas partes do mundo em terrível espanto. Aleluias, aleluias. Queridos, tudo isso nos leva à pergunta: como devemos viver com o problema e como enfrentamos? Além de todo o lamento, qual que é o chamado da igreja em meio a essa pandemia? Como é que nós devemos viver no presente? A missão da igreja, então, começou. Segundo o evangelista João, há algumas coisas que se tornaram aqui familiares para todos nós nos últimos dias. Lágrimas, portas fechadas e dúvidas. No primeiro dia da ressurreição, é bom lembrar que Maria Madalena chorava lá no jardim,
do lado de fora do túmulo vazio do nosso Jesus. João capítulo 20, de verso 1 a 18. Para sua surpresa, querido, Jesus a encontrou e falou com ela e a comissionou. A sua missão aqui era contar aos discípulos que estavam escondidos e que ele estava vivo e prestes a ser entronizado como o Senhor Deus do mundo. Naquela mesma noite, então, os discípulos, eles continuavam escondidos, com as portas ainda trancadas. João capítulo 20, 19 ao 23. Naturalmente, queridos, temiam que não demorariam muito tempo para que as pessoas que prenderam Jesus fossem também atrás deles. Mas as portas trancadas, infelizmente, não detiveram. Messias, que se pôs no meio dos discípulos e partilhou com ele uma refeição. Jesus, então, lhes deu a sua missão. Assim, então, como o Pai me enviou, eu vos envio também. O que isso quer dizer? A forma mais óbvia aqui de interpretar a declaração, conforme nós veremos a seguir, é dizer o seguinte: a igreja parou e não pode deixar de dizer que Jesus está de pé. Então Jesus vai para Jerusalém, logo os discípulos estão na mesma sala e depois eles estão com as portas trancadas. Tomé, então, não estivera por perto na primeira vez. Passaram, então, a semana dizendo aos outros que jamais acreditariam na ressurreição, a não ser que Jesus Cristo aparecesse e provasse a sua identidade em João, capítulo 20, 24 ao 29. Jesus, então, apareceu mais uma vez, convidando Tomé a tocar e ver as feridas em suas mãos. E em seu lado também, as suas cicatrizes que provavam a sua identidade verdadeira. Feridas, na verdade, que revelavam o seu amor. Lágrimas, portas trancadas de dúvidas, parece caminhar de mãos dadas. Diferentes maneiras de dizer coisas semelhantes, juntas então abrange, em grande medida, o lugar, então, aonde nos encontramos, e globalmente, pelo menos, queridos, até o momento. Lágrimas abundantes, inúmeras vidas interrompidas, portas trancadas, literalmente, medos de rejeição, e não somente em relação ao mundo e também ao temor mais amplo e nebuloso, ou problemas que possam, sem saber, transmitir algumas outras coisas com potencial de matar em uma semana, como esse vírus miserável. Também nós podemos ser o transmissor do vírus estranho. Portanto, lockdown, além do mais, querido, o espinho que cresce entre o choro e o confinamento terrível. E para então a dúvida, o que é que está acontecendo? Ainda há espaço para a fé, para a esperança. Se nós estamos trancafiados e afastados de tudo e de todos, exceto de algumas poucas pessoas ainda, há um espaço para o clamor. Então, são perguntas difíceis e tementes. São um tipo de pergunta, na verdade, que a igreja deve ser boa em responder. Não só verbalmente, mas, na verdade, quantos têm se preparado para esse mover? Mas, simbolicamente, se com lágrimas, medos e dúvida, os primeiros discípulos aqui, eles experimentaram também Jesus vindo ao seu encontro. Talvez, querido, nós possamos também fazer da mesma forma, mas particularmente, o que significa dizer aqui é que a igreja, para o mundo, deve dizer ao mundo que Jesus foi para Israel.
Segundo nós vemos anteriormente aqui, o Evangelho de Jesus Cristo mostra o sinal que ele fez. Não se tratava de coisas úteis, remotas ou fome, pestilências ou inundações. Não tinha, na verdade, o objetivo de assustar pessoas, a fim de levá-las à submissão ou à fé, tampouco para adverti-la que o mundo se aproximava de um fim estarrecedor. Na verdade, era um sinal de que o mundo chegava a uma nova primavera. Sinais também de um novo começo. No cenáculo, queridos, Jesus, ele comissiona todos os seus seguidores, cheios de lágrimas. Eles estavam com temor e dúvida a fazer o mesmo. Foi então exatamente o que fizeram. Desde o início, então, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, o apóstolo diz à igreja na Galácia: façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Gálatas capítulo 6 e verso 10. Queridos, o mundo exterior não podia acreditar conforme os primeiros cristãos. Eles confrontavam com pestilência, envolvia-se em ajudar as pessoas e às vezes também salvando vidas, outras vezes enfrentando eles mesmos a morte. A sua forte fé nas promessas do nosso Deus quanto à vida além da sepultura tornava destemidos, levando aqui a se manterem alegres em face da morte e a continuar firmes, cuidando dos enfermos, cujas próprias famílias, em unidade, os haviam abandonado por meio de contágio. Isso foi muito bem exposto o surgimento do cristianismo de 1996, de Rodney Stark. De modo convincente aqui, o autor ele argumenta que a maneira como os cristãos se comportaram em meio às grandes pragas dos primeiros séculos foi um fator significativo na expansão da fé. Stark aqui e outros depois dele coletaram também evidências relacionadas às pragas ocorridas na legada posterior a 170 anos depois de Cristo. Respostas também que foi responsável a morte, que foi responsável pela morte do imperador Marcos Aurélio, e durante a década de 250 depois de Cristo, na verdade, ninguém sabe ao certo quais eram a doença. Queridos, não poderia ser avaliado. A outra parece ter sido sarampo, quanto a outras doenças. Quando as coisas estão despreparadas, também morre e vê os problemas que aconteceram exatamente com o imperador Juliano, que tentou desconverter o Império Romano do fim do século IV depois de Jesus Cristo. Queridos, observa bem, depois do Império ter se tornado oficialmente cristão sobre Constantino, então reclamou que os cristãos era melhor em cuidar dos doentes e dos pobres, muito mais do que toda a população não cristã em geral. Isso foi confirmado com Juliano, mas depois ele tranca a porta do estábulo e eles saem disparados em um cavalo. Então, cristãos era para o mundo o que Jesus havia sido para Israel. Pessoas percebiam também algo bem novo que estava acontecendo. Queridos, a tradição continua. Então foram os cristãos que construíram os hospitais,
seguidores de Jesus também foram os pioneiros no campo da educação. Eles estavam disponibilizando a forma de toda a elite, o cuidado aos pobres também, serviços essenciais, tanto no passado quanto agora, queridos. Com relação à medicina também, há trégua nas grandes epidemias. Aconteceu também lá no mundo moderno, quando micro-organismos foram identificados e medidas preventivas se tornaram a norma. Assim, na época também de Jesus, até os últimos 2 séculos, pestilências e coisas do gênero continuaram a aparecer esporadicamente, muitas vezes com consequências terríveis. Se porventura nos considerávamos no centro desses problemas, nós podemos viver em um mundo moderno, então, qual a ciência e a tecnologia gerariam um progresso capaz de eliminar todos esses males que estávamos, obviamente, errados. Tão errados, na verdade, quanto aqueles que, ao final do século XIX, pensavam que a sociedade ocidental se transformava cada dia em um reino de Deus. Desse modo, ao longo da história da igreja, os seguidores de Jesus geralmente se esquivaram de tais linhas de pensamento. Em vez disso, quando a igreja de Antioquia continuaram a trabalhar, visitar então prisioneiros e cuidar dos feridos, acolher os estrangeiros e alimentar os famintos, e também cuidar dos doentes. É claro, em épocas passadas, esse foi feito de dia e de noite. Em tempos bons e ruins, na peste negra e na peste bubônica, em meio à guerra e à paz, nas favelas, nas cidades, nas casas isoladas, nas fazendas, em todos os lugares. Ministros cristãos, em geral, eles assumiram risco considerável e muitas vezes fatal para si mesmo. Queridos, o anseio de encontrar o próprio Senhor no rosto dos necessitados, conforme demonstrado em Mateus 25, foi exatamente forte. Sempre, quando a atual pandemia começou a ocorrer, uma passagem dos escritos de Martinho Lutero passou a circular na internet. O texto continha habitual e combatia entre sabedoria e piedade prática. O reformador enfrentou diversas pragas nas décadas que seguiram, em 1520 e 1530. Em suas cartas a autoridades civis e religiosas, ele procurou ressaltar que pregadores e pastores deveriam permanecer em seu devido posto, como bons pastores, sabe? Na verdade, eles tinham de estar preparados para dar vida pelas suas ovelhas. Da mesma forma, queridos, líderes civis e familiares só deveriam fugir de uma praga se tivesse tomado as devidas provisões para segurança do que foram abandonados. Lutero, então, oferece conselhos e aparentemente são tão relevantes o quanto foi há 500 anos atrás. Conforme Lutero também, todas as pestilências podem ser como mensageiro de Deus, mas a abordagem aqui correta deve ser tanto prática quanto fiel. Este segundo reformador deve ser o nosso raciocínio, com a permissão do nosso Deus. O inimigo, na verdade, enviou um veneno mortal entre toda
todos nós e toda a população do Brasil, então eu rogaria a Deus que fosse gracioso para conosco, que nos preserve. Então eu formigarei para purificar o ar, receberei e doarei remédio, e evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessário. Não desejo nada e nenhum mal para ninguém, para que ninguém seja infectado e morra com o resultado da minha negligência. Mas se o meu próximo precisar de mim, não permanecerei afastado, mas eu irei de boa vontade visitá-lo e ajudá-lo. Queridos, há uma sabedoria prática na essência do que Lutero escreveu aqui. Evidentemente, queridos, o reformador acreditava que o curso de ação normal para o cristão era permanecer e ajudar, e não correr. Quando certa região fosse atingida por pestilências. No entanto, queridos, eu entendi que nos dias anteriores, a compreensão de como micro-organismos e vírus funcionam, o potencial de pessoas bem intencionadas e orarem a situação, e nós analisarmos a situação, que hoje, nós sabemos que muito bem que hoje pessoas podem carregar e transmitir a Covid-19 sem saber que a possuem. Deste modo, então, a inclinação natural de um seguidor de Jesus, de obedecer ao chamado do Senhor e ajudar no local de perigo, mesmo ocorrendo risco de vida, parece bastante diferente quando essa ação aparentemente heróica pode facilmente piorar todas as coisas. O desejo também generoso e também dimensional de ser herói, de fazer as coisas certas, deve, na verdade, ser complementado com a disposição igualmente generosa de conter o aparente heroísmo quando ele próprio pode ocasionar uma tragédia. Entretanto, queridos, não questione o meu pensamento, porque nós não podemos usar isso como pretexto para não fazermos nada. Ações devem se originar do nosso lamento. No mínimo, pastores e ministros devidamente treinados, autorizados e protegidos devem sim cuidar das pessoas doentes e das pessoas que estão morrendo. Se, como às vezes parece ser o caso, médicos seculares baixarem esse ministério como uma ação supérflua, nós devemos então contestá-los em todos os aspectos. Porque é bem verdade, se um médico, um enfermeiro ou qualquer outro agente de saúde pode ter o contato, se protegendo, cuidar das pessoas doentes, por que que os sacerdotes e aqueles que são cheios da graça de Deus, que pode levar uma palavra de paz, uma palavra de bênção, não pode estar ministrando ou indo a essas pessoas? Então, de uma maneira coerente, é recomendável que nós devamos nos proteger, como nós andamos em muitos lugares com máscara, e nós devamos, sim, falar do amor de Deus, porque o que a humanidade precisa é de receber Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. Queridos, além disso, vejam bem, aqui está, na verdade, a maneira e a forma de como nós agradecemos a Deus. Porque nos últimos 200 anos, o chamado da igreja é levar bênção, esperança e paz, que está sendo compartilhado com o mundo todo. E nós devamos trabalhar em parceria nas áreas médicas. Inclusive, querido, para garantir uma abordagem totalmente holística. E isso se aplica particularmente a pessoas que se encontram à beira da morte.
O cuidado também em instalações para pacientes terminais foi, em grande medida, uma inovação cristã, financiada com recursos e com serviços e com a testemunha, com a esperança de que a medicina secular, por vezes, ignora. Assim também, queridos, o chamado do seguidor de Jesus, à medida que enfrenta as próprias dúvidas e as indagações do mundo em lágrimas, e por trás de portas trancadas, pode, na verdade, servir. Ele próprio, querido, disse não para o reino de Deus. Nós devemos, na verdade, estabelecer placas de sinalização por meio de ações, não apenas de palavras que apontam como sinal de Jesus para a nova afiliação e cura para os enfermos, alimento também para os famintos e etc. E isso significa coisas como administrar bancos alimentares, trabalhar em abrigos, ver os sem-tetos, oferecer-se como voluntário para ajudar aqueles que visitam familiares na prisão e etc. Na verdade, são tarefas gratificantes, mas também exigentes. A fim, então, de executá-las, precisamos, então, como Maria e também os discípulos lá no cenáculo, na presença viva do nosso Senhor Jesus e o sopro poderoso do seu Espírito, e isso nos foi prometido na palavra. Então, ao seguirmos tal vocação, nós faremos o que o Senhor Jesus falou aos seus seguidores. Em João 16, o poder do Espírito do mundo será levado a uma prestação de conta. Da mesma forma, queridos, que os seguidores de Jesus mostraram aos oficiais romanos em uma maneira diferente de governar a sociedade. Também haverá sinais do reino de Deus que emergiram do trabalho criativo, cuidadoso e restaurador dos membros da igreja de hoje. Queridos, situações e oportunidades variam, mas do lamento do povo de Deus surgem então novas possibilidades. Enquanto os discípulos de Jesus Cristo sofrem em oração e partilha da dor do mundo, surgem também novas vocações, tanto de cura quanto de sabedoria. Sabe, servindo de espera àqueles que estão no poder, lhe mostrando o que deve ser feito. Então, naturalmente, quando nações dispõem de um grande serviço público de saúde, como é o caso do Reino Unido, a tendência é que o Estado deve cuidar da saúde, enquanto as igrejas voltam a ser espirituais, ensinando pessoas a orarem e mostrando-lhes o caminho de como vai para o céu. Desde o século XVIII, o mundo secular tem feito o possível para assumir a função e reivindicar o crédito de boa parte daquilo que os seguidores de Jesus acostumavam a fazer. A igreja tem geralmente vivendo um caminho, a igreja tem geralmente mordido a isca, infelizmente, deslizando-se para uma rejeição platonista do mundo e oferecendo o evangelismo e uma espiritualidade escapista. E isso gera em nós, muitas das vezes, um excesso de cuidado, enquanto nós devamos ter cuidado de como ensinar o povo de Deus, na verdade, a servir a
obra de verdade e se aproximar de Jesus. No entanto, quando o governo corta os fundos destinados à saúde e a hospitais e não consegue dar conta da demanda, então nós percebemos que muitas igrejas vai socorrer, embora muitos não consigam, mas a igreja deve ajudar. Nós temos um longo histórico na área de cuidado médico e muito mais do que qualquer sociedade ou empresa privada. De repente, escutar que nós não podemos nem devemos nos envolver, mas apenas deixar o trabalho nas mãos só dos profissionais, é como, na verdade, escutar que não devemos mais ser igreja. Outros também afirmam não ter mais capacidade mais do que nós. Na verdade, o conceito científico seja preocupantemente diverso e que nós não somos requisitados também na linha de frente. Queridos, nesse caso, nós não devemos ter medo de agir segundo a nossa convicção moral, ainda em que em meio à discórdia e tensões, isso faz parte de levar o mundo à prestação de conta pelo poder do Espírito de Deus. Isso também levanta uma questão que tem sido motivo controversa em meio à pandemia. Igrejas devem permanecer fechadas enquanto os cultos são feitos pela internet? O assunto, então, parece envolver dois pontos bem distintos. E como geralmente há atraso na teologia cristã, todos devem ser considerados. O primeiro é que o edifício onde a igreja se reúne não deve servir de fuga, e sim de ponte para o mundo. A devida teologia do espaço sagrado deve enxergar a difícil maneira de como receber o público, mas também nós devamos entender que toda a glória de Deus pode encher toda a criatura a partir do momento em que as igrejas se despertarem e virem para a adoração e para a busca excessiva de Deus Pai. Nós não podemos cair no erro de que afastar-se da igreja e não adorar a Deus seja a solução para o problema da pandemia. Pelo contrário, a maior doença da humanidade não é apenas o Covid-19 e também não é o maior problema dos dias de hoje, porque a vida toda nós tivemos pandemia, tivemos doenças que mataram milhares e milhares de pessoas. Nós temos o câncer que mata muita gente durante o ano. Nós temos o problema do trânsito que mata estarrecedoramente as pessoas. Nós temos outros problemas, mas o pior dos problemas é não poder dizer ao mundo que Jesus está voltando. O maior problema do mundo é não poder dizer a partir da igreja que Jesus está vivo e de que a humanidade precisa se encontrar com Deus Pai. Isso é um grande problema. Queridos, eu desenvolvi essa ideia com mais detalhe, porque eu pude interpretar as Escrituras dessa forma. Queridos, nós precisamos, na verdade, nós devemos então, queridos, se lembrar de todas as maneiras nas quais o Senhor está vivo, a quem regularmente adorna-nos em tempo e em templo, e se manifesta em toda parte, trazendo a cura e a esperança muito além dos limites. E em vez de qualquer propriedade eclesiástica, lembra que o poeta Malcolm Guite, no capítulo Isso de maneira brilhante, ao refletir sobre a igreja flechada, sobre o movimento
iniciado na Grã-Bretanha e reproduzidos em diversas nações, de pessoas saindo de suas casas para aplaudir os corajosos profissionais da saúde. Eu sou grato a Malcolm pela permissão de citar o poema agora na íntegra, Páscoa de 2020 e 21, nesse terrível momento de Páscoa, onde é que eu encontro Jesus. Eu em um templo antigo, fechado, sentado, sozinho e sem luz, na rocha, naquela terrível tumba antiga, como revelador do Salvador da vida, lacrado numa porta fechada, seria hoje mesmo, na hoste, na mão de um ministro qualquer, ou mais um poema sem glória, que a pauta do dia requer na mais longa de igreja, na tua sala de hospital, carregando a maca, de luvas trajando uniformes e avental. Então, nesta Páscoa, ou aplaudindo, ao ver os seus afetos e cuidado na mão que combate o vírus e nos corações abnegados daquele que salvam a vida, daqueles que morrem tentando, na firme esperança de um dia com Cristo, voltarem reinando. Como em todas as obras de Goethe, nós podemos encontrar bastante sabedoria no poema. Jesus não precisa de templos para tais segmentos à sua obra. Parte da resposta, então, pergunta: onde Deus estará? A pandemia deve ser lá, na linha de frente, sofrendo e morrendo, para trazer cura e esperança. Entretanto, queridos, há um segundo ponto a ser feito aqui. Em países como o nosso, onde a igreja, entre outros locais, incluindo a sinagoga e até mesmo algumas mesquitas aqui, foram fechadas por razões completamente incompreensíveis, e tal perigo de enviarmos acidentalmente algo que se deu errado para o mundo inteiro. Nos últimos 300 anos, querido, o mundo ocidental tem considerado a religião a própria palavra com grande significado para mudar todo ponto de vista, como, na verdade, um assunto privado que alguém faz no particular. A fé cristã, como um todo, foi reduzida, e a mentalidade pública também, a um movimento particular, no sentido de que, segundo alguns alegam, não deveria ter lugar algum na vida pública. Assim ainda, eu posso comprar uma bebida em um supermercado ou loja de esquina, mas eu não posso me sentar no nosso templo da igreja, do outro lado da rua, de participar ou de um culto de oração. Nesse caso, queridos, a adoração se torna invisível. O fechamento de igrejas parece conspirar com tudo isto. Ao dizer que abolir alguns temporariamente o culto corporativo e nos reuniremos com outras pessoas apenas em cultos online, realizado na nossa sala de estar ou na sala do ministro, nós podemos dar a entender que de fato, nós não passamos de poucos indivíduos com ideais semelhantes,
em busca de um passatempo arcaico e particular. Então, nesse contexto, eu entendo que o problema com a raça eleita, eu creio que ela acaba, na verdade, transformando em uma adoração platônica, isto é, sozinho, sem com todo mundo. Eu visto que já existem impressões culturais nessa direção, e importa-nos reconhecer perigos. Infelizmente, queridos, ao que tudo indica, muitas pessoas que foram para a igreja nessa realidade virtual não teriam participado de um culto em algum templo físico. Então, tal desenvolvimento, eu posso dizer que há motivo de regozijo. Então, a nossa igreja tem sido há século lembrete físico e está sendo lembrada em todos os lugares das ruas movimentadas e em lugares afastados, nos campos e nas cidades, sabe, de um estilo de vida que a maneira ocidental tentou sufocar. Então, sem dúvida, nós temos aprendido muitas coisas nesse tempo de exílio forçado, e é exatamente isso que nós estamos enfrentando, um exílio. Mas nós devemos orar para que no dia os nossos templos funcionarão, logo vai voltar, e no contexto da nossa sociedade, da forma como foram planejados. Em outras palavras, então, queridos, eu estou preocupado com o modo pelo qual a igreja, preparando-se com uma grande crise, seguiu docemente parecer de uma liderança sem analisar. O ministério de Jesus, e diante do sinal da nova criação, tem sido a presença restauradora do próprio Jesus Cristo. E acima de tudo, queridos, a sua morte e ressurreição, a realização, o culto público ao Deus Trino, observada todas as medidas de segurança, foi sempre parte importante o envio desse sinal. Quando o apóstolo Paulo diz aos filipenses, alegre-se sempre no Senhor. A palavra alegre-se não significa apenas sinta-se muito feliz no seu interior. Isso significa também, saia para as ruas e comemorem com o devido distanciamento. Lá, afinal, diversas outras pessoas estão fazendo isto. Então, nos dias do apóstolo Paulo, havia muitas procissões, festas de rua, cerimônias religiosas, e estava acontecendo tudo em público, então de modo que todos podiam ver que estava acontecendo. O apóstolo Paulo queria que os seguidores de Jesus fizessem a mesma coisa. Na Bíblia, então, a palavra para a alegria, como tal que você pode ver, uma certa distância. Veja o exemplo, Neemias, capítulo 12, verso 43. Pergunto-me entre esses dois pontos de vista, e o que me parece, ambos estão corretos. Eu entendo perfeitamente que nós devamos ser responsáveis e inescrupulosamente respeitosos. Eu fico alarmado com os relatos de pessoas devotas, mas mal orientadas, que ignoram o regulamento de segurança por acreditar que, como cristãos, serão automaticamente protegidas contra a doença, ou que, como eu ouvi alguém dizer um dia, você está seguro dentro da igreja porque o diabo não pode entrar lá. Eu queria dizer à pessoa que eu ouvi, acredite-me, senhora, eu sou pastor e o diabo entra e sai de lá.
como qualquer outra pessoa. E entra aqui e sai como qualquer uma outra pessoa. Isso é, na verdade, uma maneira de confrontar a fé cristã. Então, semelhantemente, depois, fechar as portas da igreja pode facilmente gerar controvérsia paralela entre aqueles, por exemplo, queridos, para os quais o edifício, todos os seus elementos, tem sido parte vital de sua espiritualidade, e aqueles às quais essas coisas são irrelevantes. Visto que qualquer pessoa, então, pode adorar a Deus em qualquer lugar, ambos os lados também podem aprender com a crise atual, fazendo bem, acolhendo uns aos outros em oração e amor. Parte da resposta a essa oração, como muitos também já perceberam, queridos, podem ser o discernimento de que o presente momento é um período de exílio. Então nós nos encontramos juntos nos rios da Babilônia, confusos e sofrendo a perda da nossa vida normal. Como é que poderíamos nos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Salmo 137, verso 4, o salmista lamenta. Se traduzido facilmente, em como posso sentir a alegria de participar da ceia do nosso Senhor, olhando para a tela de um computador? Ou então, queridos, como é que eu posso celebrar a entronização do poder do derramamento do Espírito Santo sem a companhia dos meus irmãos e dos meus irmãos? Evidentemente, parte da ideia de Salmo 137, precisamente o fato de quem nós queremos ser. Eis aí a ironia e a escrita de um poema cujo tema é incapacidade de escrevê-lo. Assim, então, a disciplina do lamento pode transformar-se um terrível lamento em uma canção de tristeza. Talvez seja exatamente uma das formas pelas quais nós somos chamados, no momento, a sermos pessoas de lamento. Lamentando até o fato de não conseguirmos lamentar da forma como normalmente preferiríamos. Nós devemos também explorar essas questões, querido, e as novas disciplinas exigidas de nós. A melhor forma que nós pode até ser que isso também deva ser aceito como parte na vida da Babilônia. Talvez nós devamos, como nos orientou Jeremias, estabelecermos nesse regime e procurarmos a paz na cidade onde nós estamos. Confere Jeremias 29, verso 7. Queridos, todavia, nós não devemos fingir aonde nós queremos estar. E não nos esqueçamos de Jerusalém, e nem decidamos permanecer no exílio. É exatamente a esse respeito que as igrejas e outros grupos, como líder, vencedores judeus, eles entendem que nós podemos analisar e observar e ver tão gentilmente orar como as pessoas e como deve ser visto, e como também, dizemos, como os líderes do mundo ocidental, possa nos ouvir e agir com sabedoria. Com esse fim em mente aqui, nós abordamos aqui, na verdade, a parte final dessa mensagem. Como é que nos recuperamos a tudo isto? A pergunta é, como nós nos recuperamos? Talvez a questão mais vital de todas é que deveríamos estar no tempo da agenda de representante da igreja,
do Estado e de todas as partes interessadas. E como retornaremos àquilo que constituímos o novo normal, ao mundo normal? Algumas pessoas expressam uma forma piedosa, uma vez que tudo acabar, teremos uma sociedade mais justa e gentil. Aumentaremos os salários das nossas enfermeiras. Estaremos também preparados para pagar mais impostos como forma de apoio a serviços de saúde, para poder auxiliarmos melhor todos os movimentos relacionados ao nível de alguns pacientes terminal. Será que nós poderemos também desfrutar de um melhor ar fresco, não poluído, na verdade, de carros e aviões? Será que nós vamos poder também auxiliar os professores, que são educadores, que lutam pela educação, e o que faz com amor e trabalha com dedicação para o progresso educacional de nosso país? Será que nós vamos viajar menos e gastar mais tempo com a família e também com os vizinhos? Celebraremos os nossos serviços de emergência, empresas de entrega, ou todas as pessoas que cuidaram de nós? Eu gostaria de acreditar, queridos, que tudo isso é verdade. Eu receio, no entanto, queridos, que levantadas as restrições, haverá uma corrida para iniciar duplamente tudo isso, que em diversos aspectos é natural e adequado. Ninguém que esteja desesperado para evitar a falência vai pensar duas vezes a usar carro ou avião. Se isso porventura ajudar, diz-nos por toda parte que os efeitos econômicos colocam então a ideia de que pode ser catastróficos ou pode piorar. O problema então é que, muito semelhante às decisões trágicas que líderes enfrentaram durante a guerra, pensam em Churchill, igrejas grandiosas que deva sacrificar também tudo que fazem para poder ver um mundo melhor. As Churchill, as igrejas, as instituições religiosas, fazendo o seu papel, o seu trabalho para diferenciar e fazer a diferença na sociedade. Queridos, nós deveríamos então enviar mensagem edificadas que vai impedir alguns inimigos que vai bombardear prédios públicos ou até mesmo impedir que os terroristas fazem mal para o mundo. Nós estamos permanentemente decididos de que, independente dos custos e dos prejuízos que teremos, nós vamos continuar firmes, falando do amor de Deus e dizendo ao mundo que Jesus está voltando e que tudo isso aqui acabará. Independente do desemprego e ruptura social, independente dos auxílios governamentais, dos auxílios aos menos favorecidos, mas menos ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, nós devemos entender que se o debate for conduzido por aqueles que veem a morte pelo pior do resultado da pandemia, e os que veem os terríveis problemas econômicos, que é dos piores das consequências, é pior também dos resultados que existem. Então, como no mundo pagão antigo, cada um leva as pessoas a questionarem que deuses estão irados. Como que nós podemos então apaziguá-los? Da mesma forma como o secularismo, que hoje revela cada vez mais
os seus subtextos pagãos. É fascinante imaginar o nosso dilema tal como um confronto entre toda a humanidade, como o mundo pagão antigo. Pragas levam então pessoas a questionarem. Então, por isso, os mais pobres sofrem os mais riscos dos problemas emergenciais atual. Talvez não seja tão ruim para muitos ter o seu momento de glória. Embora Marte, o deus da guerra, e Afrodite também, a deusa do amor erótico, nunca esteja tão longe. Certamente, então, queridos, nós não podemos renunciar ao aspecto urgente da cura, só porque ouvimos o chamado de Mamon, o Deus favorito. Sabe, na outra extremidade do debate, havia por mais sacrifícios humanos, se tudo for abordado de um modo puramente pragmático, como se pudesse imaginar exatamente isto, o maquinário e não a interrevelação do valor do ser humano, então todo resultado será previsível. Os mais vulneráveis serão lançados contra a parede outras vezes. Então é o que costuma acontecer. Após a crise financeira de 2008, quem se lembra? Bancos e grandes empresas, depois de aceitar uma quantia exorbitante de resgate com dinheiro do banco, eles voltaram rapidamente aos velhos hábitos. Enquanto partes mais pobres de muitas partes do mundo ficaram mais pobres e continuam até hoje nesse estado. Alguém deve se levantar, não para censurar, humilhar e agredir, mas para ler o Salmo 72. Este salmo contém aqui uma lista de prioridade que a igreja deve articular. Não apenas em seu discurso, mas em propostas práticas que se traduzam na articulação de políticas prioritárias. Revestida da tua justiça, ó Rei, ó Deus, o Filho do Rei, da tua retidão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas, o fruto da justiça. Defenda, então, os oprimidos e entre o povo liberte os filhos dos pobres. Esmague ele os opressores, os governantes e os justos. Liberta os pobres que bebem socorro. Os oprimidos, que não têm os que os ajude, ele se compadece dos fracos e dos pobres. E os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Salmo 72, do verso 1 a 4, no verso 12 e 14. Também isso, queridos, podem ser ridicularizados como algo que não passa de ilusão, mas é o que a igreja sempre acreditou e ensinou, e é o que a igreja na linha de frente sente e também praticou. Nos primórdios da igreja, imperadores romanos e autoridades locais não sabiam como e quando realmente era valoroso o cristianismo. No entanto, eles sabiam que esse movimento estranho continha alguns chamados de busca e que falava sobre a grande necessidade dos pobres. Não seria ótimo se as pessoas tivessem a mesma impressão hoje em dia? O que isso, na verdade, significa, então? Em um mundo onde alguns de nós pensamos que o lockdown não passa de um inconveniente, enquanto
outros continuam aglomerados em campos de refugiados e em cidades e países emergentes, nas quais o distanciamento social é tão fácil quanto dura e deve pensarmos globalmente e agirmos localmente, mas também, querido, trabalhar como os líderes da igreja a fim de encontrar uma maneira melhor e uma política que possa beneficiar as pessoas que verdadeiramente precisam. É claro que em meio a tudo isto, querido, nós devemos fortalecer as organizações mundiais da saúde e insistir que as nações adotem as suas políticas e protocolos. Sem dúvida, a grande pergunta a serem feitas a alguma dessas superpotências do mundo, que usam, na verdade, a crise hoje para manobras políticas, os atos veiculados na internet, os fake news também, têm feito hora extras. Em meio a tudo isso, então, queridos, eu retorno ao tema do lamento. Talvez não seja por acaso que Salmo 72, aqui, estabelecido plano de ação messiânico, colocando pobres e necessitados no topo da lista, seja, na verdade, seguido imediatamente por Salmo 73, no qual a reclamação que todos os poderosos fazem e entendem como de costume, talvez seja assim que nós devemos viver, vislumbrando o que deveria ser. Depois, queridos, lutando contra o modo como as coisas realmente são. Entretanto, só enfrentaremos situações difíceis se nós orarmos. Sabe, e estando ao lado do real, gemido em toda a crise terrível, toda a humanidade, entendamos que a humanidade geme, mas a glória de Deus manifesta. E nesse tempo desafiador, nós devemos fazer como José na corte de Faraó, analisar toda a situação e esforçar e pedir uma visão de como resolvê-la. Nós precisamos urgentemente de estratégias, autoridades governamentais, sábios e líderes cristãos que, em parceria, analisarão visão e realismo. Os desafios que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Pode ser até que nos próximos dias vejamos sinais de novas e genuínas possibilidades, novas maneiras de trabalharmos e que regeneraram sistemas e nós vamos substituir os processos melhores e inovadores de impacto glorioso para o nosso país e mundo. Eu creio que haverá uma marca de nova criação. Ou talvez, simplesmente vamos voltar a, como de costume, viver o tempo de conflito, análise e soluções artificiais. Se tão somente cruzarmos os braços e menearmos a cabeça, então nós temos que ficar com tudo trancado. Igreja, clube, agências, então nós viveremos o caos. E é bem provável que quando nós deixamos Mamon assumir o controle, que é uma mão poderosa, nós precisamos aprender a entender que nós temos que impedir, porque, na verdade, quando nós falhamos, nós deixamos o Marte, o Deus da guerra, e Mamon, que está sempre por perto, nós temos que orar para que o Senhor nos livre de todos esses males. Se nós quisermos escapar das forças das trevas, nós estaremos alerta
para que nós não venhamos viver a tribulação, mas viver em espírito de oração, como uma outra iniciativa. O crescimento de ervas daninhas no jardim será menos provável se nós plantarmos flores. Queridos, não cabe a mim, às lideranças da igreja e nem muito menos às lideranças de outras nações ou da nossa nação, como planejar os meses seguintes, nem como exercer a pressão sobre os governantes. Contudo, queridos, aqueles que nós que somos de Jesus Cristo, como líder da igreja e de Estado, nós devamos falar que esse tempo de lamento deva ser o tempo de oração e esperança. Aquilo que nós esperamos engloba uma liderança humana, sábia e uma iniciativa que irá, como a de José durante a fome no Egito, trazer políticas e ações revigorantes por todo esse vasto e machucado Brasil do nosso Deus. Diz o texto: envia a tua luz e a tua verdade, ele me guardará e me levantará no monte, ao lugar que habitas, ao altar do nosso Deus, a fonte da minha alegria, plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que te abate, te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus. Salmos 43, verso 3 ao verso 5. É os salmos que eu quero deixar para o seu coração. E quero finalizar com uma oração dizendo: ainda há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por todos que nos acompanham, muito obrigado, ó Deus, por aqueles que estão conosco, muito obrigado também pela vida dos nossos amados irmãos. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, te louvo e te enalteço, que a bondade e a misericórdia do Senhor possa nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre nós e que o teu poder a cada dia seja sobre nós. A bondade e a misericórdia do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, seja sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a nossa nação, eu abençoo, meu Deus e meu Pai, cada membro desta igreja, eu abençoo, meu Deus, aquele que coopera de todas as formas, de maneira generosa, abençoando essa igreja, ajudando o progresso desta obra. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo todos que estão agora me ouvindo, aqueles que vão ver essa mensagem posteriormente, que o Senhor visite o seu coração e que você seja transformado pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero aqui nesta hora profetizar que haverá um tempo de paz e haverá um tempo de prosperidade, haverá um tempo de direcionamento e Deus está mudando todas as coisas. Está acontecendo uma metanoia. Deus está mudando toda a órbita deste mundo. Ele está trazendo, na verdade, grandes mudanças para a vida daqueles que confiam no Senhor. Confia no Senhor e Ele te sustentará. Deus te abençoe, Deus abençoe os nossos governos, todos os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. Que Deus faça grandes mudanças, mudanças necessárias. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu abençoo o nosso município, o nosso estado, eu abençoo o nosso governador, eu abençoo o nosso prefeito de Belo Horizonte, eu abençoo, meu Deus, a Câmara de Vereadores e a Câmara dos Deputados, que nós possamos estar atentos, porque Deus vai começar a reger esta terra com mãos fortes e com poder e glória. E aqueles que estiverem na frente, Deus vai passar por cima, fazendo uma grande varredura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo esse país, eu abençoo o nosso estado e repreendo
e que te peço que o Senhor venha quebrar a costela da miséria, destruir em nome de Jesus todo o mal. Eu abençoo o progresso, abençoo o trabalhador, aqueles que são liberais. Deus abençoe o pequeno e o grande empreendedor, os lojistas, os comerciantes. Eu abençoo todas as igrejas ao redor desta igreja, de nossa igreja, do nosso bairro, todas as igrejas do nosso município, todas as igrejas do nosso estado, do nosso país. Meu Deus, eu abençoo todos os pastores, amigos, aonde quer que eles estiverem lutando agora, trabalhando com a sua comunidade, abençoando o seu povo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu já estou terminando, mas eu queria ainda vos anunciar que nós estamos finalizando, então, essa série de 5 dias que foi uma bênção e que, na verdade, Deus falou coisas gloriosas, maravilhosas e esplêndidas em nosso coração. Quero pedir a você que, de uma maneira bem compreensiva, pegue esse link e manda essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe e eu te peço que você abençoe o seu vizinho, seu amigo, seu irmão, seu parente. Deus abençoe a sua vida. Quero vos lembrar que domingo nós teremos a transmissão aqui às 19 horas. Vai ser uma bênção. Eu vou trazer uma palavra sobre a Páscoa. Amém? Vai ser uma bênção. Você é o meu convidado. Esteja atento. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, você é um show. Eu creio que nos próximos domingos nós vamos poder voltar com os nossos cultos presenciais e vai ser uma alegria imensurável recebê-los aqui conosco. Deus te abençoe.